Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da palavra do Senhor. Preceitos de homem. Vamos entender isso de acordo com a Bíblia. Ainda estudando Colossenses, o livro de Paulo. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e o pão de cada dia. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia, pela tua bondade e misericórdia. E também pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje, a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde eles estiverem. Graças te damos, Senhor, pela tua paciência conosco. Derrama o Espírito Santo sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, para entender tuas santas palavras. Nos ajuda neste momento, é o que te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preceitos de homem. Queridos, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 20. Vai estar escrito assim, ó. Vamos ler até o 23. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vós sujeitais à ordenança. Vamos entender esses textos. Versículo 21. Não manuseieis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, como o uso, se destrói, tais coisas como efeitos têm a aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor e ascéticos. Todavia, não tem valor alguma contra a sensualidade. Vamos entender o que Paulo está querendo nos dizer aqui, nesses versos de Colossenses 2, do 20 ao 23. Meu irmão, aqui Paulo está dizendo para o povo de Colossos ali que eles estavam voltados para as tradições humanas. Paulo está aqui se referindo das regras das festas cerimoniais que eles faziam. Tá? Aos dias de festas e de lua nova que eles praticavam. Muito bem. No verso 22 aí, que nós lemos, Paulo fala aqui que as heresias de muitos judeus que se converteram e que continuavam praticando ainda as leis cerimoniais. Era isso que Paulo estava dizendo no verso 22. E agora queria exigir que os judeus fizessem e praticassem também. Os judeus não, os gentios praticassem também. Exigia isso. Paulo fala que isso era preceitos e doutrinas de quê? De homens, não de Deus. Tá cheio de doutrinas de homens por aí, meu irmão. Pastores que botam sua própria regra, sua própria doutrina, não confere na Bíblia, não confirma na Bíblia o que Deus manda. Pastores que chegam a iludir as pessoas dizendo que os mandamentos não existem mais. Que foi abolido a lei de Deus. Errais por não compreender as Escrituras nem o poder de Deus, queridos irmãos. É isso que Cristo falou. Meus amados, Paulo aqui sabia o que ele estava falando ali em Colossos. Sabe por quê? Por que Paulo fazia? Ele era fariseu. Ele já tinha passado por tudo aquilo, ele já tinha praticado aquilo também. Paulo sabia o que estava falando para os colossenses. Paulo sabe o que está falando para nós hoje. Ele conviveu com aquilo, com as práticas do mundo, doutrinas, dogmas criadas pelos homens, não por Deus.
Queridos irmãos e irmãs, qualquer tentativa de alcançar a salvação por meio de regras humanas, elas não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo, tá? São elementos terrenos, não celestiais. Embora essas ordenanças tenham sido originalmente dadas por Deus, naquela época, através de Moisés, após cumprir sua missão, tornaram-se, desnecessárias, porque o santuário da terra foi destruído no ano 70, onde não ficou pedra sobre pedra, que nem Jesus disse. Meu irmão, embora Deus tenha dado tradições, aquelas tradições para eles, aquilo tudo acabou na hora que o véu se rasgou de cima a baixo. Paulo está colocando isso para eles, que nós temos que focar em Cristo Jesus. O santuário celestial, aonde agora Jesus está, e oficia ali como nosso intercessor, agora do ano 1844 para cá, na cronologia, para frente, ele trabalha também como juiz no Santíssimo do Santuário. Jesus é o nosso intercedor e juiz. O Pai deu autoridade para ele para julgar, como está escrito na Bíblia. Então, Jesus, meu irmão, ali no santuário celestial, ele também trabalha como juiz no Santíssimo do Santuário Celestial. Todas essas regras cerimoniais, elas terminaram na cruz, conforme, demonstrado pela mão divina ali, de Deus, que rasgou o véu do templo de cima para baixo, como está lá no livro de Mateus 27. Você pode conferir em Mateus 27, 51. Tá? E também Daniel, capítulo 9, tá bom? Versículo 27. Por isso, os cristãos, incluindo os de origem judaica, não são mais obrigados a seguir essas práticas. Queridos, todas as festas que existiram, naqueles rituais que eles faziam, tudo mostrava e apontava para Jesus. As festas têm significado. Aponta para nós e aponta para Jesus. Todas as festas. Porque se você não entender as festas, fica difícil você entender o que Deus está querendo mostrar para nós através de Jesus Cristo. Como as parábolas. Todas as parábolas de Jesus que ele conta, está falando do Pai, está falando dele. Quando ele fala o seu senhor viajou e quando voltou foi acertar com seus empregados, ele está falando dele. É ele que ele está falando. Quando as 10 virgens não conseguiram entrar na festa do casamento do Cordeiro, da festa da boda do Cordeiro, ele está falando dele. Tudo tem um significado para Jesus, meu irmão. Por isso os cristãos, tem que entender isso. Tem que compreender a Bíblia, deixar de doutrinas de homens e seguir a regra de Jesus Cristo. As festas têm sim participação direta conosco. Porque elas nos mostram também Jesus Cristo, meu irmão. Então Paulo, quando ele foi abençoado por Jesus Cristo, recebeu as bênçãos e o perdão de Deus, ele viu que era em Jesus Cristo que era a salvação. Paulo abriu os seus olhos, caiu as escamas do seu rosto, dos seus olhos. E ele conseguiu enxergar isso. É isso que está faltando para muitos irmãos e homens da terra. Está com os olhos fechados, vendados, queridos.
Afinal, né? Agradamos a Deus dessa forma. Que forma? Aguardando o novo céu e a nova terra que Ele nos prometeu. Onde habita a justiça de Deus. Você pode ver isso no livro de 2 Pedro, também, 3:13, tá? A nova terra, o novo céu. Quando essa e a promessa de Jesus Cristo, em breve Ele virá para celebrar as festas da colheita. E você e eu vamos subir aos céus como o nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu, nós vamos subir. Meu irmão, está faltando uma festa. E essa chama festa da colheita. Nós temos festas, muitas festas, que foi ordenada ali em Israel. E cada festa representa uma coisa. Até hoje eles praticam a festa dos tabernáculos, festa das trombetas, né? Mas tem uma festa que ela está em vigência. Essa festa ainda não aconteceu. É a festa da colheita, aonde Jesus vem colher todos os seus frutos. Todos aqueles que seguem o Pai, seguem Ele. Todos aqueles que têm a doutrina de Deus na sua mente, no seu coração. Que não seguem doutrinas de homens, mas sim preceitos do Senhor. Pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Meu irmão, essa história de doutrina dos homens, nós temos que cair fora. Nós temos que cair fora, nós temos que seguir a Bíblia. Você entende o que nós temos que fazer? É seguir a Bíblia, meu querido irmão. Preceitos de homens, meu irmão, é barco furado, viu? É barco furado. E olha que tem ainda muitos enganos rodando dentro da casa do Senhor ainda. Tem uma igreja que ela canta assim, ó. Maria pisou a cabeça da serpente. E é um coro, a igreja toda canta, porque um líder lá ensinou desse jeito. E ele está apodrecendo a igreja toda. Está apodrecendo o cesto de frutas todos do Senhor. Porque é isso que a Bíblia nos ensina, meu irmão. A Bíblia nos ensina que quando Jesus morre na cruz, ele esmaga a cabeça da serpente. Ali é determinado, ali naquela hora da morte de Jesus, a sentença de Satanás. É ali onde Deus Pai grita lá de cima: maldito, mataste meu filho. A tua sentença já foi feita aqui e foste julgado. E a tua sentença é o lago que arde como fogo e enxofre. Tu e todos os teus. Meu irmão, ali Jesus esmagou a cabeça da serpente. Jesus abriu uma porta para nós. Essa porta está aberta. Jesus está chegando. Você não está vendo o que está acontecendo no mundo, não? Ele falou: quando tudo isso acontecer, não se espante, não fique preocupado, não tenha medo. Tudo isso é necessário que aconteça. Se previne, tome cuidado, se ajeite, né? Mas sabeis que eu já estou próximo quando essas coisas estiverem acontecendo. Muitas coisas vão acontecer ainda, meu irmão. Para que Jesus volte. Quando o iníquo se levantar mesmo para dominar o mundo e para voltar a perder todos os filhos de Deus, aí Jesus vem e dá um basta nele. Dá um basta. Preceitos de homens? Meu irmão, nós falamos uma coisa hoje e amanhã nós estamos falando outra. E o Senhor nosso Deus falou assim: eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo. Se eu te prometi uma terra nova, uma terra fértil, em novo céu e nova terra, e a morte não existe mais,
Está prometido e nesse nós pode confiar. A cruz, meu irmão, é espanto e escândalo para os judeus que não acreditam em Cristo. Mas para nós é a salvação. É a porta aberta para nós. É Jesus mostrando para nós qual é o caminho que devemos seguir. Qual é o teu problema, meu querido irmão, minha querida irmã? Tem pessoas que vão para a igreja e não levam nem a Bíblia para confirmar se o cara está falando a verdade ou não. E o que o cara fala lá está tudo certo, está tudo bem. Não é bem assim. Deixa a Bíblia falar no seu coração. Deixa Deus ser Deus no seu coração. O sangue de Jesus Cristo não foi derramado em vão, meu irmão. De jeito nenhum. Você acha que ele vinha aqui morrer só porque ele gosta de morrer, ser sacrificado, esbofeteado, só porque ele gosta? Ele veio aqui, meu irmão, com uma missão de se sacrificar e mostrar para nós qual é o caminho que devemos seguir. Não é preceitos de homens, mas preceitos de Deus, nosso Pai, que nos prometeu uma vida eterna. Você não quer? Aí é um direito seu, meu irmão, de ficar com Satanás. Mas ele vai ser queimado no lago que arde como fogo e enxofre, e você vai também. É um direito seu. Pecar, meu irmão, é um ato voluntário da alma. Assim como se salvar também é um ato voluntário da alma. Deus não te força. Mas desde quando você tem vontade de estudar a Bíblia, de aprender a palavra de Deus corretamente, o Espírito Santo te abraça e fala, ele é meu agora. Agora quem toma conta é eu. Os demônios se afastam de você. Porque o Espírito Santo fala, ele quer, então ele é meu, deixa que eu levo ele. E acabou, meu. E aí você vai aprender uma doutrina, né? A justificação e a santificação. Santificação é seguir a regra de Deus. Lá em cima, meu irmão, tem leis. Você não pratica a lei dos homens aqui? Por que você não pratica a lei de Deus? Qual é o teu problema? A lei dos homens aqui, você vai ter a morte. E a morte eterna. Mas a lei de Deus, não. Ele te dá a vida eterna. É o contrário da morte eterna. Você não quer viver a vida eterna? Queridos, que Deus abençoe todos nós, tá bom? E que nós possamos compreender a palavra de Deus corretamente, tá bom? Assim como foi o estudo cravado na cruz, né? Assim, né? A cruz pode ser escândalo para os judeus, mas para nós não é não. Para os filhos de Deus não é não. Ela é uma porta aberta. É onde Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente. Tá bom? Não foi Maria, não foi José, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi ninguém. Quem esmagou a cabeça da serpente foi Cristo Jesus. Ali na cruz. Te dando o direito da salvação. Assim como a salvação é um ato voluntário da alma, a perdição também é um ato voluntário da alma. Porque Satanás não pode te forçar a pecar. Mas ele te ilude. Ele te engana. E se tem uma coisa no teu corpo que Satanás usa muito, é os faróis do teu corpo, teus olhos. Viu? Onde ele bota desejos que entram na sua mente e derrama dentro do coração. E aquilo que o coração está cheio, a boca fala. E pratica também. Satanás, ele não tem o direito, Deus não deu o direito de induzir você ao pecado. Mas ele tem um engano, ele pode te enganar. Nem tudo que se reluz é ouro, meu irmão, Jesus Cristo falou. Nem todo mundo que fala da palavra de Deus está correto. O livro de 1 João, capítulo 2, versículo 4, Deus fala assim, todo aquele que fala que me conhece, todo aquele que fala que está com a Bíblia na mão,
todo aquele que fala está dentro da igreja, todo aquele que está dentro de uma casa falando de Deus, todo aquele que está em algum lugar, nas praças, nos ônibus, dentro do metrô, em qualquer lugar, dentro de um avião, numa palestra, todo aquele que fala que me conhece, mas não guarda os meus mandamentos, está escrito, meu irmão, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Você vai ou não vai seguir o preceito de Deus? Ou vai seguir preceitos de homem? Preceitos de homem, meu irmão, pode ter certeza que vai te levar para um buraco. Um buraco sem fim. Cheio de fogo e enxofre. Deus usa homens, usa mulheres, usa crianças para mostrar a verdade. Deus está te usando onde você está. Indo para o teu trabalho, voltando do teu trabalho, na tua casa, nas tuas férias, agora ouvindo a palavra de Deus. Deus te usa. Para que você avance no Evangelho. Fica na paz do Senhor e tenha uma boa semana. Que Deus tome conta de você e também de mim, porque nós somos pecadores. Ninguém aqui é santo. Eu tenho os meus pecados também. E por isso que eu peço a volta de Jesus hoje. Sabe por quê? Para mim não pecar amanhã. E você? Fica na paz do Senhor. E até os próximos estudos, meu irmão, minha querida irmã. Dá um like, dá um joinha e compartilha no canal. Tchau, pessoal.